Alô, amigo, locadores. Logo fosse café e café, mas café essa hora, café toda hora. Como é que tá a segunda-feira por aí? Agitada. Segunda é segunda, né? Fala sério. Já preparem as perguntas. Já vai dando um alô aí pra galera. Boa noite pra todo mundo. Isla. Quem quiser colocar de onde que é a sua locadora, qual que é a sua cidade, fiquem à vontade. E Evelyn, aí estão as coisas por aí. Deixa eu chamar a Alan assim de leque aqui. Amigo, tô na estrada, chegando em BH. Cuidado com o trânsito, viu, querido? É, Alan. Fala, meu querido Rainer, boa noite. Boa noite, irmão. E aí, Dá tudo uma, bem? dá uma melhorada. Ah, é, agora Agora, sim. Tava cortando um pedaço, velho. e aí, tudo bem? Tudo e por aí. Tranquilo, graças a Deus. Boa noite pro pessoal que tá aí assistindo a gente. O pessoal tá chegando ainda, né? Galera, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco a live tá lotada. Relaxa. Isso aí. E aproveitando, vamos começar do começo. Apresente-se. Quem que é Alan Sindilec? Aí, é o sobrenome, igual Rainer Highlock, né? Você É, sabe que Sindilec é seu sobrenome. é Alan Sindilec, cara, não tem jeito. E o pior é que todo mundo me conhece é assim mesmo, é Alan Sindilec. É, ué. Né? Eu já trabalho no Sindilec já há 10 anos, né? Eu trabalho com administração de empresa igual você, somos colegas administradores. E já há 10 anos eu estou como gerente executivo dentro do Sindilec, e o Sindilec tem esse papel de fazer um trabalho consultivo dentro das locadoras, porque há 10 anos atrás a gente não, para os locadores não era muito comum falar de gestão voltada para a locadora, de consultoria voltada para a locadora, né? E aí veio você, né, com a sua experiência, com a sua expertise aí, com todo esse conhecimento que você tem, para se juntar ao Sindilec, né? Na verdade, eu e você, a gente faz um bate-bola bem bacana, porque eu mando o locador conversar com você, às vezes você manda o locador conversar comigo, então a gente vai fazendo esse trabalho que é um trabalho muito dedicado para melhorar a qualidade de gestão do nosso mercado, que é isso que a gente eleva a régua aí do nosso mercado, que a gente consegue ter um mercado mais saudável para todo mundo. Boa, mas isso é verdade. Eu mando locador de tudo quanto é canto do Brasil. E aí, aproveitando, vamos. Aqui embaixo tem um aviãozinho, bem no cantinho, ó. Um aviãozinho. Você pode clicar nele e você pode mandar para os seus amigos aqui, locadores, ó. Só você clicar nele Sim. e aí vai aparecer uma telinha. Você pode mandar para os seus amigos locadores, para a galera poder entrar aqui e participar da live conosco. Tá bom? Isso. E também quem quiser escrever aqui qual que é a sua cidade, qual que é a sua locadora, qual que é a sua cidade, para a gente poder se conhecer, bom também. E preparar a sua pergunta. Alan, conta mais. Você nasceu onde, Alan? É de Belo Horizonte mesmo? Eu sou de BH, eu nasci em 71, sou de Belo Horizonte, eu, eu comecei a faculdade de administração de empresa na FUMEC, terminei na Newton Paiva, e a gente desde então, trabalhando na área comercial, na área de relacionamento, já passei por várias multinacionais, a maioria delas na área de tecnologia da informação. Já trabalhei com mineração também, já trabalhei na Texaco com óleo e gás. E aí, por último, eu fui trabalhar na CDL de Belo Horizonte, como gerente comercial, e foi lá que eu conheci o Sindilec, que o Sindilec buscou a CDL para fazer uma parceria. Na época, o presidente era o nosso queridíssimo José Antônio da Ergos Coramentos, que com certeza está assistindo a gente agora também. Mandar deixar aí um grande abraço para ele. E Um foi ele que abraço. trouxe para esse mundo da locação, que ele me convidou e falou assim: Alan, estou precisando de uma pessoa para gerenciar, ser a pessoa, o executivo do Sindilec para poder pegar esses projetos e colocar à frente.
E aí foi aí que começou a minha trajetória. Isso foi em 2016, em outubro desse ano agora, eu faço 10 anos de Sindilec. Parabéns, cara. E em 10 anos, já viu muita coisa, né? Não Muita, tanto quanto você, mas já vi bastante coisa também. muita coisa. Empresas, empresas muito boas, outras nem tanto. Sim, Gente que começou pequeno e foi evoluindo, gente que continua do mesmo tamanho quando você começou, ou sim, pior, outra menor ainda. sim. E assim, esse ano eu completo 21 anos como locador. E aí o resumo do resumo também, para a gente não ficar estendendo muito nesse assunto, eu fiz duas coisas basicamente na minha vida, né? Que é lutar karatê e aluguei equipamento para construção. Perfeito. Pois é, eu Alan só tem um defeito. Nossa senhora, que eu vou falar, né? Eu fui faixa preta com 15 anos de idade, o É, mais novo da história de Minas, e fui patrocinado pelo Atlético, Clube e Atlético Mineiro. é. E aí já balançou a cabeça, mas tudo Esse bem. é o único defeito, cara. O resto está perfeito. É. E aí eu pendurei as luvas com 18 anos e comecei a empreender, né? No sul de casa. E eu fiz de tudo. Fiz de tudo. É plaquinha do Volto Já, é tirando. Eu falava assim, antes eu anotava num caderno, Alan. O Uhum. cara, quando ia alugar alguma coisa, estava começando a trabalhar no sul de casa, num telhadinho de amianto. Eu anotava num caderno, né? Alan, Sindilec, o que ele estava levando. O dia e o valor. Depois eu tinha que ficar folheando. Claro que a quantidade, o volume de serviço era outro, há 20 anos para trás. E aí depois eu fui evoluindo. Depois eu arrumei um bloquinho, e aí eu dava uma via para mim, uma para o cliente. Depois eu fiz um contrato carbonado, que também era no bloquinho, e aí foi melhorando. Depois fui contratando funcionário, as coisas foram acontecendo. Aí eu fiz administração, fiz pós, fiz mestrado. E, e Alan, você sabia que um, eu acredito que um dos primeiros, vou bater a régua de falar que foi o primeiro a publicar trabalho acadêmico sobre o segmento rental, não, mas acredito que foi um dos primeiros, que eu fiz tanto na administração, quanto na pós, quanto no mestrado. Foram trabalhos voltados para o segmento. E aí estamos nessa caminhada. É E isso aí. aí, antes era tão mais difícil, Sim. que a gente não tinha nem celular, né? E falar de internet. A gente não tinha nem celular, era muito difícil. Agora a gente tem a oportunidade de falar Você com abriu, ele do Brasil todo. você abriu a locadora foi que ano? 2005. 2005. Olha para você ver. O que eu acho mais legal na sua história, Rainer, assim, é que da onde você veio, quando você começou, para onde que você está hoje, eu acho muito bacana essa iniciativa que você teve de transformar o seu conhecimento em mentoria, porque você é a prova viva, você é a prova cabal de que o locador ele consegue evoluir na capacidade de gestão dele para ele melhorar o negócio dele. Então, igual quando você começou numa mesa de plástico branco, que eu já vi a foto sua, sentado, atrás de você uns arquivos suspensos de metal, aqueles antigaços, que Gaiola de passarinho, sem passarinho. isso, debaixo de uma telha de amianto. Então, assim, a sua trajetória ela é inspiradora, sabe? Eu sempre quando eu visito os locadores, na hora você falou uma coisa aí muito importante, que nesses 10 anos de trajetória do Sindilec, tem locador que eu conheço que tem 10 anos que ele está do mesmo jeito. Então, e muitas vezes a evolução do mercado, a melhoria do mercado, muitas vezes o pessoal fica reclamando que o mercado está ruim, mas a melhoria ela parte do próprio locador. Ela parte do próprio empresário. Então, e você é a prova de que se você se dedicar, se você estudar, você buscou conhecimento, você fez administração, você fez uma pós, você fez um mestrado, você publicou um trabalho acadêmico voltado para a locação de equipamento, ou seja, você correu atrás, você saiu do operacional, que é por onde todo mundo começa, isso não tem nem mais bonito nem mais feio com relação a isso. Você saiu do operacional e você procurou ser o elemento de mudança dentro do seu negócio.
Em vez de você ficar ali naquele turbilhão do operacional, porque 70% do nosso negócio é operacional. Não tem como falar de locação se não falar de operação. Mas se você que é o dono, se você não cuidar da gestão, que foi o que você fez, aí você transformou o seu negócio. E você virou uma vitrine de exemplo para vários locadores que eu conheço por aí e que vira e mexe e fala assim, cara, dá uma ligada para o Rainer e bate um papo com ele, que ele vai te falar algumas coisas que eu acho que você tem como melhorar o seu negócio. E eu acho isso assim fantástico. Você está de parabéns. Obrigado, Alan. E aproveitando, duas coisas. Primeiro, mandar um abraço para o Eugênio, nosso presidente. Assim, Que está para os quem e não entendeu nada, né, gente, o Eugênio é o presidente, né, está presidente do Sindilec, ele também é faixa preta de karatê. E essa a arte marcial nos ajuda muito, né, Alan? Que é estar disciplina. confortável no desconforto, porque lutar realmente não é fácil, não é para qualquer um. E empreender também não, né? Eu E já formou muito faixa preta aí. já bateu muita gente também. Já chutou muita cabeça já, com certeza. Já. E aproveitando nosso evento, Locador Faixa Preta, dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, um dia antes da Analoc, que também é um evento importante do nosso segmento. Fantástico. E recomendo. Com certeza. Gente, hoje o nosso tema é falar de gestão de pessoas com foco em resultado, porém, peço a permissão de vocês para falar sobre o treinamento, porque de um tópico muito específico, que é a questão do investimento. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o treinamento é em São Paulo, a feira é em São Paulo, e será que eu devo, sim ou não? Então, quando você se mexe, senhor, o Alan, eu lembro que quando eu comecei a ir para São Paulo, né, as minhas referências, elas aumentaram muito. As pessoas que eu conheci, os relacionamentos, as conexões que eu criei, as minhas referências, elas aumentaram muito. E o lançamento disso é investimento, não é gasto. Nossa, mas eu vou sair da minha empresa para ir para um evento, depois para uma feira. Eu tenho certeza absoluta. Eu até fiz uma promessa pública e faço aqui de novo. Falo, se você for para o evento, Alan, e você não tirar insights poderosos para você colocar em prática no seu negócio, e colocar em prática de verdade, no final do dia você pode pedir o reembolso. Então o seu risco é zero. Então eu recomendo que vá. Vá. E quem está aqui na live hoje tem E na só verdade, mandar um cupom, mandar para mim um direct, falar que quer ir, que vai ganhar cupom de desconto. e o assunto de hoje que nós vamos falar, né, Rainer, é totalmente pertinente a isso aí que você falou, porque se o locador ele não consegue se afastar da empresa para participar de uma mentoria que vai abrir a cabeça dele para melhorar o negócio dele, é sinal que ele não está fazendo bem gestão de pessoas. Em vez de ele estar contratando pessoas para trazer solução e resolver problema, ele está contratando pessoas para trazer problema para ele. E você falou uma coisa muito importante, que eu vou reforçar, a galera está começando a chegar aí na live, e que é a questão da evolução própria. Você, sim, todos os empresários, eles estão do tamanho que eles merecem. Uma Só, frase. só um minutinho, Rainer, desculpa. Nosso presidente acabou de dar um oi aqui, ó. Tô aqui, viu? Seja bem-vindo, presidente, a mais uma live aqui. Ele já estava, por isso que ele mandou essa mensagem e tal. Ele tá de olho aqui. Ele tá de olho. E vamos ver, né, se eu consigo fazer uma live com ele antes do evento. Vamos ver. Consegue, Vamos consegue. ver. Vamos fazer com ele também. A gente ajeita isso, pode ficar tranquilo. Dá um jeito aí. E aí, assim, mas como assim você e você está do tamanho que você merece? Cabe a nós, né, a querermos crescer, a querermos evoluir, a querermos prosperar, a querermos investir, né? E tem gente que não quer. E tá tudo bem também, né? Crescer, não, realmente, sim, não é para qualquer um. Porque eu também falo a questão do preço, ele não é alto nem baixo, ele é proporcional.
Ele é proporcional, o preço é proporcional. Faço treinamento com o meu time, principalmente de vendas, e aí, Alan, eu perguntei para um vendedor meu. Falei assim, cara, homem gosta muito de carro, né? Eu também sou um apaixonado. Carro, moto, caminhão, máquina, avião. Eu gosto, tudo que é motor eu gosto. E aí, eu perguntei para o vendedor meu. Falei assim, fulano, eu sei que ele gosta de carro. Qual que é o carro dos seus sonhos? E aí, ele falou assim, ó, hoje, na data de hoje, eu gostaria de comprar um Corolla Zero. Tá, eu perguntei para ele, quanto que é um Corolla Zero? Ah, deve estar perto de 200 mil. Falei, tá bom. Ou, nós temos duas opções. Ou você aumenta o esforço, ou diminui o sonho. Porque do jeito que tá, não dá. E isso que é a questão do preço. Ele não é alto e ele não é barato. Entrando um pouco no nosso tema, seleção brasileira estreou. Me fala o que você achou da seleção brasileira. Eu achei que deixou tirando. Eu vou me abster dos comentários de pessoa que gosta de futebol. Vou tentar fazer uma análise um pouco mais pragmática. Eu achei que o Ancelotti ele é um excelente técnico, é um cara vitorioso. Só que a qualidade do elenco que ele teve na mão, eu acho que ele fez escolhas ruins com relação ao time que ele escalou, ao time que ele chamou para poder ir para a Copa. Eu acho que tinham opções melhores e eu acho que ele não fez um trabalho tão bom em fazer com que o time jogasse junto, se comportasse realmente como uma seleção brasileira, né? Longe daquela seleção que fez 2 amistosos e ganhou 2 amistosos, né? Ou seja, enquanto não está valendo para valer, a seleção foi bem. Na hora que chegou no momento de provar que é uma seleção brasileira, uma seleção pentacampeã mundial, o time ele arrefeceu, ele se encolheu e na hora que tomou o primeiro gol, encolheu mais ainda. Por conta de um lance individual, a seleção empatou. Mas ficou claro que o time, ele, depois que tomou o primeiro gol, foi aquele barata voa para tudo quanto é lado, cada jogador correndo para um canto, não tinha finalização, os laterais não conseguiam cruzar, o meio-campo não produzia nada, enfim. Eu acho que foi uma demonstração clara de como uma seleção não deve se comportar, né? Eu acho que o Marrocos foi um time muito mais produtivo, estatisticamente falando, do que a seleção brasileira. Tá. Assim, Já deu. Nós já passamos, gente, de 100 locadores aqui. Quem quiser falar de qual que é a sua cidade, qual que é o nome da sua locadora, fica à vontade. Quem quiser fazer pergunta também, faça, que a gente está aqui à disposição. E quem chegou agora está falando assim: peraí, eu sou locador. E Rainer e Alan estão falando de seleção? Mas como assim? Eu vou explicar. Tu, tem tudo a ver com o nosso negócio. O técnico, ele é um técnico diferenciado? Lógico que é. É um dos maiores vitoriosos, se não for o maior. O cara ganhou, acho, 5 Champions, sei lá quantas. Um cara realmente impressionante, inquestionável. Tá bom. E sobre os jogadores? Então, o Alan falou assim, há controvérsias em relação às opções, mas são todos profissionais que jogam em grandes ligas, são campeões em seus clubes. Tá. E aí vem os pontos interessantes. Alan comentou que ele sentiu falta, eu até gravei um vídeo hoje falando disso, sentiu falta do jogo coletivo. E ele também percebeu que uma jogada de um jogador que foi fazer a diferença. Legal. Isso acontece nas nossas empresas de aluguel de equipamento. Às vezes a gente contrata muitas pessoas boas pelo currículo. E a gente não consegue fazer essa galera jogar junto. Já aconteceu comigo. Pode estar acontecendo com vários aqui neste momento. Você tem pessoas boas e não consegue colocar elas nos lugares certos. E fazer essa galera jogar junto.
E quando o talento, né, individual ele tem que tomar conta sozinho, isso também fica difícil na nossa locadora, porque o funcionário ele fica sobrecarregado. Se o seu batimento de meta está dependendo de uma pessoa só ou duas, aí realmente nós temos um problema. E isso tudo que a gente está falando, eu não entendo nada de futebol, tá? Eu até brinco, eu falo, Alan, assim, que eu não sei chutar bola, eu só sei chutar gente. Porque eu treinava karatê em vez de jogar a bola na rua. Então, eu não sei. E eu não sei o que que passa também nos bastidores, a gente não sabe. Fala, por que que ele não chamou fulano? Por que que ele não chamou ciclano? A gente não sabe. A gente sabe que são bons jogadores. E a gente espera muito mais disso. Do mesmo jeito que talvez a sociedade espera mais da nossa empresa, nós esperamos mais da nossa empresa, a nossa família espera mais da nossa empresa. E aí, selecionar talentos, contratar esses talentos, treinar eles e fazer eles assimilar a cultura e fazer eles jogar junto é um desafio. O que você tem percebido, né, nas suas visitas, às empresas, etc e tal, que você queira mencionar sobre gestão de pessoas nas locadoras? Olha, Rainério, uma das coisas que eu percebo claramente é que os donos das locadoras, de uma maneira geral, e eu vou falar aí de locadoras de médio e pequeno porte, né? Que são a maioria das locadoras que a gente tem por aí. Eu percebo claramente que quando eles vão contratar um colaborador, eles, eles não buscam uma ajuda, eles não buscam uma assessoria, eles não buscam um conhecimento prévio para poder fazer uma seleção melhor daquela pessoa. Eles não fazem obviamente eles não fazem, né, uma gestão de recursos humanos que eles vão avaliar, porque é tudo um desdobramento. Por exemplo, eu quero atingir uma determinada meta de faturamento mensal. Ok. Eu quero atingir essa meta, eu vou precisar, vamos supor que eu quero faturar R$ 200.000 por mês. Tá bom. Quantos vendedores dividir essa meta? Eu estou falando da equipe comercial, mas depois a gente desdobra para o resto da empresa. Porque a empresa toda ela tem que falar de venda. Se eu não tiver um jurídico que fala de vendas, se eu não tiver um administrativo que fala de vendas, está preocupado com vendas, se eu não tiver um financeiro que está preocupado com vendas, se eu não tiver uma cobrança, uma área de cadastro que está preocupado com vendas, o meu processo todo ele trava. Porque aí eu vou precisar vender, só que eu não vou ter um background ali, um back-office, né? Para poder transformar isso em resultado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando o colaborador, o dono da locadora, ele sabe que ele precisa contratar, mas ele não entende do assunto, aí ele pega um currículo que ele não sabe avaliar, ele chama uma pessoa para fazer uma entrevista, ele não sabe entender as capacidades que a pessoa tem para entregar e muitas vezes contrata pela simpatia ou então pelas experiências, simplesmente pelas experiências que ele tem, mas ele vai contratar para depois descobrir se ele vai dar certo ou não. Então, Vamos, você também pode me interromper, que assim, o papo é muito rico, vamos fazer o seguinte, vamos enumerar. E você começou a comentar e eu comecei a fazer umas anotações aqui que eu vou colocar um de um. Primeira coisa, o empresário, o locador, ele deve entender que a primeira coisa é ele que tem que melhorar. Primeira coisa. Se eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir como pessoa, eu tenho que evoluir como profissional, eu tenho que evoluir, eu tenho que querer mais. É a primeira coisa. Segundo, eu preciso evoluir porque eu tenho que ser o exemplo. O exemplo como? Fazendo. Beleza. A terceira coisa é entender que eu preciso de gente para me ajudar, porque nós somos limitados. Então, vamos seguir essa ordem. Eu melhoro, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer como pessoa, como profissional. Depois eu tenho que ser o exemplo, fazendo. E o terceiro, eu preciso de gente, porque nós somos limitados. Você consegue visitar X locadores, você consegue fazer X trabalho. Para fazer mais, precisa de mais gente. Se eu quiser atingir mais pessoas, eu preciso de mais gente. Ok.
Tá bom. E aí, entendendo isso, que eu preciso de mais gente, aí vem, quem são essas pessoas? Porque tem locador, Alan, que às vezes eu vejo muito em algumas lives, alguns treinamentos que eu faço, que tem locador que ele quer exigir das pessoas, primeiro, características que nem ele possui, e quer que os funcionários façam coisas que nem eles estão dispostos a fazer. Ah, eu quero que você trate o cliente com mais atenção, eu quero que você seja mais gentil e educado, mas o próprio locador, o dono da empresa, é grosseiro e mal educado. Estou dando um exemplo simples, simples. Então ele quer que as pessoas, às vezes, se dediquem, se esforcem mais, mas ele mesmo não está fazendo. O que você acha disso? Desses primeiros tópicos enumerados? Está fazendo sentido para você? Não, Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? total sentido, porque a gente costuma falar na administração, né, que as coisas são top-down, ou seja, começa na diretoria e ela se desmembra para baixo para os outros setores. Então, a mudança que o locador quer dentro da empresa dele tem que partir dele. Você falou, foi perfeito. Boa. A mudança tem que vir dele. Se ele não entende o que precisa ser mudado, se ele não busca conhecimento, se ele não busca uma formação adequada, se ele não busca relacionamento, se ele não busca se conectar com pessoas que vão abrir a cabeça dele, se ele não entende que a mudança que ele quer parte dele, fica difícil realmente. Aí ele contrata pessoas para entregar coisas, igual você falou, que ele mesmo ele não sabe como que a pessoa tem que entregar, ele só sabe eu preciso que você atenda melhor. Você falou uma coisa interessante. Mas se o cara é uma pocilga, se o cara é mal educado, se ele é grosso com os próprios colaboradores, como é que você vai exigir? Tem uma frase que o José Antônio falou para mim uma vez que foi fantástica. Eu só posso cobrar aquilo que eu faço. Aquilo que eu não faço, eu não posso cobrar. Boa. Então, se o colaborador, se o dono da locadora, ele não faz aquilo que ele quer cobrar, ele não tem nem como cobrar. Legal. E aí, a gente está falando sobre isso, eu vejo uma coisa que eu também acho, sinto falta nos empresários e tudo, que a gente fala muito sobre cultura, né? A gente que tem mais funcionário, tem empresa há mais tempo, a gente fala de cultura. E tem gente que não sabe o que é cultura. Eu vou dar um exemplo bem simples, porque eu sou o tipo do cara, você já me conhece há mais tempo e tem uma galera chegando aqui, que eu não gosto de ficar falando difícil, nem falando inglês. O papo é reto. Reto e de uma forma muito clara e simples que todo mundo entende. Cultura é o que seu time faz quando você não tá. É mais ou menos assim. E ainda, cultura é o que você tolera. Por exemplo, se você tolera que as pessoas cheguem atrasadas, a cultura da empresa é chegar atrasado. Se você tolera grosseria, falta de educação, sua cultura é essa. E aí, tá bom, né? Entendi o que é cultura, mas como que eu implemento uma cultura? Fazendo reunião. E aí tem muitas empresas que não fazem reunião com seus times. Ah, Renê, mas eu só tenho 2 ou 3 funcionários. Não tem problema. Você tem que começar. Começar da forma que você tiver. Da frase de Cortella que é boa, né? Começa do jeito que você está, até ter ferramentas melhores, fazer mais bem feito ainda. Então, eu percebo que as reuniões, a gente descobre tanta coisa na reunião, um comentário de um cliente que reclamou de alguma coisa, ou um que te elogiou, alguma coisa que você tem que melhorar. O seu time, ele sabe. Ele conhece muito da empresa. Então, faça reuniões. Você vê os empresários fazendo reunião? O que você me diz disso? Muito pouco. Né? Principalmente as empresas pequenas, igual você mencionou aí, de 2, 3, 5 colaboradores, eles ficam muito presos no operacional, né? Então não tem aquele famoso DRS da manhã ali para a pessoa, aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos de reunião, só para dar aquela mensagem de bom dia, deixar o colaborador à vontade para falar. E você falou uma coisa interessantíssima: o colaborador conhece muito da empresa e ele muitas vezes consegue pontuar para o dono da locadora aonde que tem que melhorar. Porque
o dono da empresa ele tem que entender que ele não faz nada, ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Ele tem um time justamente para isso, para jogar junto com ele. E quando tem uma cultura bem implementada, o time, os colaboradores, eles entendem qual que é o papel deles dentro da equipe e como que o papel deles afeta a equipe toda, afeta o time inteiro. Então, isso é cultura, é o que você falou. Boa. Então, a gente está enumerando alguns tópicos importantes aqui. A gente falou primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cultura. E aí nós falamos o quinto, que é reunião. E aí eu vou falar para vocês, também gosto de dar muitos exemplos práticos, que é assim, o que Rainier Haylock faz? Toda segunda-feira, todas as segundas, 6h30 da manhã é nossa reunião. Pô, Rainier, mas segunda-feira, 6h30? Muitos e muitos anos. Faz parte. Ó, estamos no bate-papo da entrevista com a Lala. Você quer trabalhar conosco? Quero. Ó, é assim. Segunda-feira, 6h30, você está atrasado. Que começa uma reunião. No ato. E aí, a gente vai lá em cima e vai aqui embaixo. Porque tem gente de tudo quanto é tamanho que nos assiste e nos acompanha. Vem uma outra coisa interessante. Então é isso. Toda segunda-feira, 6h30. Então, essa é uma cultura que você implementou na sua empresa. Reunião toda segunda-feira, 6h30 da manhã. Ou seja, chega às 6, 6h10, para 6h30 você já está apto a fazer a reunião. Tá vendo? Ele, se Alan trabalhasse conosco, ele ia ser mais carrasco ainda, tá vendo? Chega 6, 6h10. Olha isso. Não, eu ia ser gente boa, que eu ia fazer um cafezinho para esperar o pessoal. Cara, 6 da manhã, tá aqui um cafezinho, uma água. Vão tirar nossa foto aqui de Força, Fé e Café para gente a nossa semana com boa energia. E aí, uma coisa também que faz a diferença nos negócios, vou colocar como sexto tópico aqui, que é colocar um regulamento interno no seu negócio. Mas como assim, regulamento interno? O que pode e o que não pode. Simples. Isso, colocar escrito. E isso, gente, serve para tudo. Aí, com o tempo, né, as empresas elas têm que ir criando processos. Não quer dizer que você tem que copiar o meu processo, Ctrl+C, Ctrl+V, porque talvez não vai ser aplicável para você, de acordo com a sua região, com o seu tamanho, com o que você trabalha. Mas então, colocar um regulamento interno. E aí, com o tempo, e esse regulamento ele não vai ser eterno. Como tudo na vida, ele vai sofrendo reajustes. E aí, Alan, a gente, com todas as empresas, a gente decidiu falar por esse tópico, que a gestão de pessoas realmente é um desafio. A gente está no processo de reformulação. E aí, em uma das reuniões que a gente fez, foi assim, gente, quem me fala a nossa missão, visão e valores da empresa? Nem todos sabiam. E a culpa era de quem? Minha. Eu falei, não, gente, se vocês não estão sabendo, é porque a culpa é minha, eu tenho que me esforçar mais para vocês entenderem, né, o que é o nosso lema. E aí eu vou colocar um outro tópico que você comentou, só estou colocando na ordem, que é a cultura de vendas. Todos os membros do time são vendedores. Assim, ó, você está motorista, você está faxineira, você está ajudante, você está financeiro, você está oficina. Mas o que é o seu serviço? Aluguei equipamento. Porque é uma engrenagem. Lembra aí uma coroa de bicicleta? Todo mundo é locador. Só que a gente entrega o nosso serviço, cada um fazendo um pouquinho. Porque nós, locadores, a gente é um tanto de empresa mesmo dentro da mesma empresa, né, Alan? A gente faz análise de crédito, né? A gente vende, né, como qualquer empresa, a gente faz análise de crédito, a gente é transportadora, a gente é oficina mecânica, a gente é armazém. Nós somos, entre aspas, nós somos meio banco também, porque a gente compra um equipamento de R$200 mil e empresta para os outros. Totalmente. Às vezes a pessoa fala comigo assim, Rainer, me fala o que é aluguel de equipamentos. Aluguel de equipamentos é basicamente duas coisas, gestão de pessoas e gestão de ativos. É isso. Então aí, já falei demais. Coloquei sobre a cultura do vendas e
que você tem percebido nessas visitas que é mais... fala assim, nossa, se essa galera mudasse isso aqui, porque na verdade, o que eu percebo de todos nós, não é que o seu negócio está errado, sua vida está errada. Não, é que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser ajustado. Se você já acredita nisso, você já está na frente da maioria. Então, um ponto que você acha que é importante, que muitos locadores estão cometendo um erro em relação à gestão de pessoas, que só isso, só esse grauzinho já faria uma diferença. Ó, você mencionou um negócio muito interessante no início da nossa conversa, que é aquele papo que você teve com o seu vendedor, que ele gosta de carro, você também, eu também sou um apaixonado por carro. E você perguntou para ele qual carro que ele queria ter, que ele queria ter um Corolla Zero, né? Uma das coisas que eu percebo, principalmente no mundo de hoje, que a gente está falando aí de NR1, nós estamos falando uma série de coisas aí que atinge diretamente as nossas equipes, é a cultura da meritocracia. Eu percebo muitos funcionários querendo ter e não querendo se esforçar o suficiente para ter. É o que você falou lá no início. Cara, você quer ter um Corolla Zero? Ou você aumenta o esforço ou você diminui o seu sonho. Então, não tem segredo. Então, eu costumo contar uma parábola rapidinha para as pessoas, que é o seguinte. Teve uma locadora que tinha o Pedro como vendedor, né? Vamos falar um pouquinho de vendas, né? De equipe comercial. E o Pedro, ele já tinha 3 anos que ele trabalhava na locadora, e aí um belo dia o dono da locadora contratou o Manuel. E aí o Manuel entrou na área comercial também, começou a trabalhar com o pessoal, e com 3 meses, 4 meses, o Manuel foi promovido para supervisor de vendas, e o Pedro, que já estava há 3 anos na equipe, não tinha sido promovido. O Pedro, indignado, entrou na sala do chefe e falou assim: por que o Manuel foi promovido? Agora o cara tem 4 meses de empresa, eu estou aqui tem 3 anos e eu não fui promovido. Por quê? Aí o dono da locadora, senta aí. Quer ver? Chamou o Manuel. Manuel, vem cá. Entregou R$50 pro Manuel e falou assim, desculpa. Aí chegou pro Pedro e falou assim, ô Pedro, você está questionando? Tá aqui R$50. Você vai mandar ele no sacolão? Eu mandar no sacolão. Vai. Então, vai lá e compra banana para mim. E aí ele foi, voltou e falou assim, ó, não tinha banana, tá aqui os R$50. Beleza, senta aí então. Aí chamou o Pedro, o Manuel, chamou o Manuel, tá aqui os R$50, vai lá comprar banana para mim. Aí o cara foi no sacolão, voltou e falou assim, chefe, não tinha banana, mas tinha pera, tinha caqui, tinha uva, tinha maçã, e eu sei que você gosta de acerola, eu já tinha lá acerola. Banana não tem, mas assim que chegar, eu já falei pro dono do sacolão para ele me ligar, aí eu vou lá buscar, ou então ele manda te entregar a banana aqui, do jeito que você gosta de caturra, que eu sei que você gosta de banana caturra. Beleza? Beleza. Obrigado, o Manuel. Aí o Manuel saiu e virou pro Pedro e falou assim, tá entendendo por que eu promovi o cara? Então, assim... Eu conto ela de várias formas também. Tipo assim, porque o tempo ele vai evoluindo. Isso. E aí, eu fiz uma reunião com um time uma vez e contei. Parecido. Porque a gente vai fazendo as nossas variações. Ainda mais mineiro, né? Ele aumenta um ponto. E aí, falei assim, beleza. Aí o Manuel vai lá, o primeiro vai e volta, porque são várias opções. Ele vai e volta e fala, não tem banana não. O segundo, ele vai... Ele até demora, mas ele traz essa banana, nem que seja da China, mas ele traz. E caça essa banana onde que for. Falou, não é que a Socolão não tinha não, mas você pediu para trazer banana, vai trazer banana. Ele vai até no inverno para trazer essa banana. Por quê? Missão dada é missão cumprida. O terceiro cara, ele de lá no Socolão, ele liga. Ô chefe, banana não tem não, mas tem laranja, tem mamão, tem abacaxi, tem cenoura, tem... Ele liga de lá, porque não vai perder tempo e vai voltar, não. O quarto, ele é mais preguiçoso, ele manda um WhatsApp e faz um vídeo. Ó, chefe, qual que você quer? Pra não perder a caminhada. Por aí vai, ó. O que é isso? O que é isso? O nosso lema, para quem não sabe, o nosso lema é Highlock resolve, é a nossa cultura. Aí o cara fala assim, Rainer, resolve isso aí pra mim. Eu não. A empresa, o time, é o resolver. Resolver. E o que eu percebo muito, Alan?
que eu te perguntei, falei, cara, o que você percebe? Aí você falou sobre o esforço. Você falou sobre o esforço. Gente, o nosso cliente, muitas vezes, ele vem até a gente insatisfeito. Ele vem bravo. Nós não ofertamos um produto, um serviço de desejo. Você não acorda de manhã e fala assim, não, estou com desejo de alugar um motelete. Não. Não, estou com vontade de comer um bolo. Ah, eu estou querendo comprar um carro, uma casa. O nosso produto, o serviço, ele é para resolver um problema que o cliente já tem. Então, às vezes, ainda mais quem atende pessoa física vai entender muito bem o que eu vou dizer agora, que aí chega lá, por exemplo, uma senhorinha. Pega uma senhorinha, chega lá na sua empresa e fala assim, aquele infeliz daquele pedreiro mandou eu vir aqui alugar um martelete. Aí você fala com ele, R$ 100. Aí ela, R$ 100? Estudo, eu vou matar aquele pedreiro. Ela já vem brava. Ela não vem porque ela queria vir. E aí, qual que é o nosso papel como fornecedor? Facilitar o seu processo, facilitar a sua vida. E aí, e tem a frase, né? Tem gente que planta dificuldade e quer colher facilidade. Isso não resolve. Então, essa cultura, implemente na sua empresa. A Alan colocou esse 8º ponto, a questão do esforço. Eu vou colocar o seguinte. Vou colocar o nome. Crie missão, visão e valores da sua empresa. Um norte para a galera poder seguir. O que é isso? Visão é onde você quer chegar, missão é para que você existe, e os valores é o que você faz todo dia para poder entregar a sua missão. Crie isso. Mesmo que você seja muito pequenininho, mesmo que seja você e mais 5, não interessa o tamanho. Crie a sua missão, visão e valores, e já adianto que ela vai mudando com o passar do tempo. O Rainer, só um comentário, um adicional nisso aí que você está falando, que é muito importante. Se você começa a criar essa cultura e esses valores numa equipe que é pequena, é muito mais fácil você implementar numa equipe pequena e os outros que vão chegando, eles serem contaminados por isso, do que você já ter uma equipe com 20, 30 e resolver aplicar isso para todo mundo, é um esforço muito maior. Então, assim, começar pequeno é o segredo do sucesso com essa cultura aí de resultado. Mas que Alan foi muito feliz em dizer aqui, mas mesmo você que tem 20 e 30 e que não tem isso, querido, faça. Porque você só vai ter um pouco mais de resistência, que faz parte. Faz parte. Eu falei hoje na reunião, Alan, falei o seguinte. O líder, né, a função do líder, ele não é ser amado, não é ser adorado. E se eu estou, entre aspas, pegando no pé de fulano ou de ciclano, é a árvore que dá fruto que a gente dá uma cutucada. Isso quer dizer que eu me importo com você, que eu sei que você é capaz, que você pode entregar mais. Aquela pessoa que o líder nem conversa, é aquela pessoa, me desculpe, se o seu líder, se tem funcionário que está ouvindo aqui, não está te enchendo o saco, ele não se importa com você. É isso. Na verdade, talvez ele não se importa nem com ele mesmo, nem com a empresa, né? Verdade, exatamente. Sinal que é um colaborador que, na visão do líder, ele não faz a diferença dentro da empresa. E tem um outro tópico, Rainer, que eu não sei se você vai tocar nesse assunto, mas eu acho que você vai tocar nesse assunto. Vontade. Que é a questão da gente, do líder, do dono da locadora, da liderança, ela fazer uma avaliação periódica do desempenho dos seus colaboradores para que a gente possa entender qual que é a parcela do nosso time que está performando da devida forma, qual que é a parcela que tem potencial para performar num andar mais alto ali, numa prateleira mais alta, e qual que é a parcela que eu já sei que eu preciso renovar. Tá, então, como que você sugere fazer isso? Porque se a gente... existe uma filosofia de 60, 30, 10, que é 30% do meu time, a gente precisa fazer uma avaliação para entender qual que é que esses 30%, que geralmente a proporção é mais ou menos essa. Pode variar um pouquinho, mas em média é essa. 30% tem uma ótima performance,
60% tem possibilidade de ir para o andar de cima performar melhor ou para cair, e sempre tem 10% que no final das contas eu preciso dar uma oxigenada nesse pessoal, porque esses 10% contaminam o resto. Então, é sempre uma avaliação de desempenho, e aí você, na avaliação de desempenho, você não vai olhar só o número do cara, porque de repente você pega um cara, um vendedor, o cara vende muito, mas ele não compra a cultura da empresa, ele não compra os valores da empresa, ele não obedece às regras. Por mais que ele performe bem, esse cara tem que ser desligado, porque ele é um contaminador negativo. Então, quando a gente passa para fazer essa, e você falou de uma maneira muito feliz, de cultura, de valores, não adianta você performar bem se você não performa da maneira correta. Não adianta eu vender bem se para isso eu vou pegar os clientes do meu colega vendedor que está do lado e eu vou pegar essas vendas para mim. O cara precisa entender que o resultado dele vem do esforço dele. Então, esse 30, 60, 10, ele precisa ser constantemente avaliado, periodicamente avaliado. A gente precisa entender quais são as pessoas que estão performando de acordo com as regras da empresa. E aí, a gente só consegue fazer essa avaliação, igual você falou, de novo, você foi muito feliz nos seus comentários. Se eu tiver cultura, se eu tiver valores, e se o colaborador ele entende isso, e dentro dessas regras, para jogar o jogo dentro da empresa, ele consegue performar, esse cara é o meu camisa 10. Eu preciso preservar esse cara dentro da empresa. E aí as pessoas que não conseguem entender a cultura, não conseguem entender os valores, e ele acha que as coisas têm que cair no colo dele para ele poder ter um resultado bom, cara. A vida da gente, você sabe, Rainer, você começou lá debaixo da telha de amianto lá e olha onde que você está hoje. Se não fosse você correr atrás, se não fosse você entender que o seu resultado só ia chegar através de você, através do seu esforço, a gente não teria o Rainer Resolve, a gente não teria a Highlock do jeito que ela é hoje. A gente não teria o Rainer mentor, a gente não teria você como uma referência de mercado. Então, você entendeu qual era o seu papel dentro da cultura da sua empresa. A sua empresa chegou uma hora que você implantou a cultura e os valores de uma maneira tão forte que elas voltaram para você, elas te transformaram. Aí Obrigado. Você entendeu qual que é o seu papel, não só dentro da sua locadora, mas seu papel dentro do ecossistema do rental. Então você, sabe, isso transcendeu, isso é muito bacana. Então, se as pessoas, seja vendedor, seja o cara da cobrança, seja o cara do financeiro, seja o mecânico, seja lá quem for, se ele não entender que ele precisa jogar o jogo, ele precisa ser um colaborador que obedece à cultura, que entende os valores da empresa, se ele não souber contaminar positivamente, aí fica complicado, porque essa pessoa ela vai começar a achar que o mundo está conspirando contra ela, e não é. É ela que está fazendo o papel dela. Gente, eu vou responder o locador aqui, depois Alan pode completar a resposta dele também. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quiser colocar qual que é a sua cidade, qual que é a sua empresa, vai ser legal para a gente se conhecer. Aproveitando, dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, tem um evento, o Locador Faixa Preta, te convida a fazer parte dele. Quem estiver participando aqui da live, quiser ir, só me mandar um direct falando que quer ir para o evento, que eu vou te dar um cupom de desconto. Vai ser imperdível o dia inteiro, antes da Analog Rental Show, que é uma feira muito bacana e que eu recomendo que vocês vão também. Invista primeiro em você. E aí tem qual método? Aí até fechando isso, gente, falou, o que é a mentoria Locador Faixa Preta? Teve um cara que mandou uma mensagem pro meu time, eu nem sei quem que é o locador, não, e falou que ele queria ir e queria levar mais 5 do time dele. Eu falei, agradece ele, mas o evento ele é para empresário. Ele é para locador. Eu treino o líder e o líder treina o time. Eu não vou treinar o seu time. É um evento para empresários. É o seu momento. O líder vira um locador, né? É o seu momento. Eu não vou treinar seu time. Não é para levar mecânico, motorista, ajudando motorista. Não é. Leva o sócio. Leva o cônjuge. Ok. No máximo, um cargo de liderança. O gerente, se for o caso. Ok.
mas é para empresários que pensam, que aí esse também é assim, desculpa dizer, e não é que eu queira ser grosseiro, mas quando a pessoa fala assim, vou levar meu time para você treinar ele para mim. Eu entendo que às vezes o cara nem sabe, né, como é que treina e etc. Mas tem que fazer. A gente não pode, não fecha uma empresa e troca o pneu. A gente troca o pneu com o carro andando. Vai melhorando. E você vai treinar o time. Então, eu te treino. E aí tem uma pergunta aqui do locador falando sobre recompensa de funcionário para ficar motivado a vender. Vamos lá. Todo mundo vai entender essa aqui agora. Elogio de adulto é Pix. É isso. Tem locador que quer um time vencedor, que quer um time que entrega resultado, mas paga pouco demais, mano. E aí fica reclamando que não tem gente para trabalhar. Fica reclamando que não tem gente, que é difícil, etc. Gente, tá bom. Mas como que faz isso? Time de vendas tem que ter remuneração variável. Você tem, vou falar basicamente duas formas de fazer. Uma, você dá comissão, e você vai colocar um valor menor. E essa comissão, ela entra em férias, 10º, fundo de garantia, rescisão, acerto, etc. Ou você premia, você coloca prêmio, bônus, meta, alguma coisa, uma rubrica nesse sentido, e você pode remunerar maior, que isso não entra, isso não é uma verba indenizatória, não entra em férias, fundo de garantia, etc. e tal. Mas tudo tem que ser claro e conversado, tá? Então, eu explico isso de forma muito mais detalhada no treinamento, etc., do que você pode ou não fazer. E aí, eu gosto muito de trabalhar com prêmio, com bônus, com meta. Por quê? Porque o colaborador ele pega uma grana maior, pega uma remuneração maior e ele consegue, né, usufruir mais desse dinheiro. Entende isso? Mas é de cada um. Não quer dizer que você tem que fazer da minha maneira, mas é como eu faço. E funciona muito bem. Porque eu tô com leões dentro do meu negócio, com matadores dentro do meu negócio, gente que quer fechar contrato a todo momento. Outra coisa que eu faço que ajuda muito, eu pago na primeira locação. Eu não pago renovações. Por quê? Vender mais para os mesmos, vender mais para os novos. O que é isso? Alan alugou uma betoneira na minha mão. Essa betoneira ficou 1 ano lá na obra dele. Eu não pago para ele por 1 ano, eu só pago na primeira. Por quê? Porque ele tem que alugar mais para Alan. O vendedor tem que alugar mais para ele. O que você quer agora? Quer betoneira, quer compactador, quer mantelete, quer andaime, quer escorte? Só na primeira. E eu pago um valor maior para você vender mais para os mesmos e vender mais para os novos. Então, eu utilizo isso. Porque, imagina o seguinte, um cara que tem, um Alan da vida, tem 10 anos de empresa. Ele já tem uma cartela de cliente grande. Grande. E aí, desculpe, mas tem muito vendedor que acomoda. Dessa forma que eu faço, ele já acomoda, porque ele vai adquirir uma carteira de cliente grande, e o cara só liga para ele, ele vai começar a ser tirador de pedido de novo. E são coisas diferentes, tirar pedido e vender. Quem está atrás lá na empresa, só recebendo, está só tirando pedido, não é vendedor. Respeita, entenda, é um trabalho louvável, ótimo, a gente precisa dele. A gente precisa dos captadores também, dos leões. Cada um tem seu momento. Não é para qualquer um, não é para todo mundo agora. Não é para sair implementando isso, não. Tem que analisar o seu momento. Mas são formas que eu estou te entregando que tem que ser variável. Outra coisa, eu remunero também frete, assim, o Eugênio, nosso presidente, ele remunera até na oficina. Eu não coloquei isso ainda, mas o frete eu faço. Então, uma forma legal também da galera do frete ganhar mais. Quanto mais frete você faz, mais você ganha. Um exemplo. O cara da moto ganha R$ 1 por frete. Entrega ou coleta. Só que aí tem uma outra coisa. Se ele erra no laudo, se ele erra ou vem uma contagem, etc. Alan tá aí? Deu uma travada, voltou. Vamos supor que ele errou. Ele foi buscar 3 furadeiras, só trouxe 2. Ele errou no laudo.
Aí ele perde 10 bônus. Não é 10 reais, é 10 bônus. Então eu coloco, o caminhão é um preço, o ajudante é um preço, o HR é outro preço, a moto é outro preço. A gente faz as remunerações variáveis. Outra coisa que eu gosto de fazer muito também na empresa é competição. Eu venho da competição. Então, eu subi no pódio mais de 100 vezes, então eu fui um atleta de competição. E eu gosto de ter uma competição interna dentro do meu negócio. Eu faço o ranking. Faço o ranking dos vendedores, eu faço o ranking dos fretes, quem que está fazendo mais frete. Eu gosto de gerar uma competição interna. Eu também respeito e entendo quem não curte, mas para mim essa não é a praia que funciona. Por quê? Ela é uma competição. Ela é. Principal, começa conosco. Nós somos os nossos maiores adversários. A gente está competindo conosco mesmo. A galera que está aqui assistindo agora poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas resolveu estar aqui nessa live. Ah, a galera que decidiu ir para o evento. Tem N opções. Então a gente está sempre competindo. E o nosso maior adversário é a gente mesmo. E ainda tem os concorrentes, tem o mercado, e o governo, e por aí vai. Então eu gosto de colocar isso, essas competições. Acho ela muito rica dentro da nossa empresa. Gente, aproveita, faz pergunta, aproveita o Alan aí. E aí, Alan, nós falamos de missão, visão, valores, aí eu vou colocar o 10º ponto, remuneração variável e meritocracia, que foi o que você disse. Que é o caso do Manuel. O que mais que você pode acrescentar aí? Um outro ponto importante que eu vejo, além da questão da meritocracia, é um ponto que você mencionou da acomodação. Sabe, eu percebo não só na grande maioria das locadoras que eu visito, mas também do restante do pessoal, e sempre ressaltando o fato de que o negócio é um reflexo do dono, é um reflexo direto do dono. Então, quando eu vejo equipe desmotivada, quando eu vejo pessoas acomodadas, quando eu vejo pessoas reclamando, na hora que eu olho para o dono da locadora, eu percebo nitidamente que ele não tem a equipe na mão dele, que ele não está exercendo uma boa liderança. Então, mais uma vez, remontando para o início da nossa conversa, né? Para que uma locadora ela tenha sucesso, para que qualquer negócio tenha sucesso, primeiro o líder ele precisa se preparar, ele precisa se capacitar, ele precisa entender qual que é a função dele, qual que é o papel dele dentro da empresa. Senão, ele vai simplesmente contratar pessoas e deixar aquelas pessoas vagando igual zumbi dentro da empresa, cada um batendo cabeça. As pessoas não entendem direito, igual você falou, eu achei muito bacana, não sabe qual que é a missão, a visão e os valores da empresa. O cara, às vezes, ele nem sabe nem direito para que ele foi contratado, porque às vezes o dono, de repente, ele foi contratado para fazer a parte financeira. Mas aí o dono, de repente, fala assim, não, hoje você vai me ajudar na cobrança. Ah, não, hoje você vai me ajudar no administrativo. Hoje quebra um galho para mim, pega o carro e entrega um equipamento lá, porque o motorista faltou. Essa falta de organização, essa falta de fazer com que o colaborador ele se sinta que ele pertence a uma empresa que tem valores corretos, que tem uma metas corretas, que tem um direcionamento bacana, para o colaborador se sentir seguro, porque quando o colaborador entra e cada dia ele está com um problema diferente para resolver, o próprio dono não consegue direcionar o trabalho dele da devida forma, esse cara vai desmotivar rapidão. Então, mais uma vez falando, o segredo do sucesso de qualquer negócio é o dono entender o seu papel dentro da empresa que ele tem e ele buscar se capacitar, ele buscar estudar, ele buscar se melhorar primeiro para depois cobrar a melhoria dos outros. Porque senão, cara, o dono cobra o tempo inteiro, igual você falou, cobra o tempo inteiro que o vendedor tem que vender bem, tem que atender bem, tem que ser gentil, o cara tem que ser tubarão, tem que ser sangue no olho e tal, beleza. Mas o dono dá esse exemplo? Se não dá, cara, não adianta. Ô, Alan, tem mais uma vez, quero
O locador gostou da resposta. A gente tem mais uma pergunta aqui que também tem a ver com o que você disse agora, como fazer o colaborador, como captar mais clientes, né, para as locações. São N formas. E é claro que tudo depende do seu tamanho, do seu momento. Quero te convidar para o evento Locador Faixa Preta, dia 5 de julho, domingo, em São Paulo. Locador, você gostou de uma resposta que eu dei aqui no Instagram que eu nem te conheço, aqui numa live. Agora imagina, você estando mais próximo, estando com outros locadores, um dia inteiro, a gente estando junto. Te garanto que você vai ser com insights poderosos para poder colocar em prática no seu negócio. Me manda um direct falando que você quer ir, que eu vou te dar um cupom de desconto. Agora a gente tem uma locadora perguntando como fazer o colaborador buscar mais cliente, mais locação e etc. Guarda essa. Essa aqui é muito boa. Ela serve para todo mundo, de todos os tamanhos. 4S. Suor, saliva e sola de sapato. Anota. Essa é muito... Escreve aí no chat, para vocês não esquecerem. Essa serve para todos os tamanhos. Pequeno, médio, grande, grande, grande. 4S. Suor, saliva, sola de sapato. Não falha. Não falha. Mas aí, vamos lá. Você, locador, que acabou de perguntar. Quero que você faça uma autoanálise. Você já captou algum cliente? Você já foi buscar um cliente? Por que eu estou te perguntando isso? Para você entender como que é a vida lá fora. Vou te dar um exemplo para a galera do frete. Dentro de uma empresa maior, igual a gente tem aqui vários setores, a gente tem uma briga do comercial com o financeiro, do comercial com a logística. Isso é absolutamente normal. Porque o vendedor, ele vende, quer ir para a rua e quer que a galera do frete entrega. E aí, eu já fiz frete. Eu já bati caminhãozada. No sol, na chuva, no frio, no calor. Eu sei como que é carregar e descarregar caminhão. E aí eu fico apaziguando os setores. Então eu te pergunto, locadora, você já foi captar um cliente? Você sabe quais são as objeções da sua região, da sua cidade? Você sabe por que o seu cliente vem? Por que ele aluga na sua mão? Você sabe qual que é o seu diferencial? Você tem um diferencial? Por quê? Já te adianto. Esse ano eu completo 21 anos. 21. Se você quer um vendedor externo, captador bom, você tem que construir ele dentro do seu negócio. Mas como assim? Então, você tem duas opções. Você constrói ele dentro do seu negócio ou você toma do concorrente. Essas são duas opções. Um que seja bom. E aí, mas sabendo que ele vai vir com vistos. Isso acontece. Mas o melhor é dentro do seu negócio. Como assim? Você tem aquele cara do frete, o ajudante motorista, o mecânico, aquele cara que ele precisa de basicamente duas características. Ele tem que conversar, tem que falar bem, tem que saber se comunicar e ele tem que ser ambicioso. E aí você vai formar este vendedor. Porque o nosso negócio, ele é tão específico que se você pegar, por exemplo, um vendedor de tinta, de depósito de material de construção, ele vai se frustrar. Porque se eu, vocês, todos aqui da live, o Alan, se amanhã de manhã a gente pegar um cesto com 50 pastéis, eu tenho certeza absoluta que se vocês forem um pouquinho vendedores, um pouquinho, nós vamos vender todos os pastéis na parte da manhã. Se for em obra, a gente vai vender. Locação de equipamentos não é assim. Ainda mais se for no início, você ainda não tiver uma carteira formada e não conhecer do seu mercado, você vai sair e vai ter dia que você vai voltar sem pedido. Porque alugar equipamentos não é na hora que você quer, é na hora que o outro precisa. Então, nosso locador que falou assim, eu já dei a dica que é, teve outro locador que gostou, só saliva e sola de sapato. Essa é boa demais, nunca falha. E aí, eu já te dei um outro insight que é como ter um vendedor externo. Como ter um captador.
E a melhor opção, sem medo de errar, é você formar ele dentro da sua empresa. Pegando alguém que tenha essas características. Eu coloquei um 11º ponto aqui, que o Alan comentou, e eu coloquei isso de uma forma de frase, que assim, é deixar claro o que você espera das pessoas. Fale para as pessoas o que você espera delas. O Alan comentou do funcionário que fica batendo cabeça, que fica toda hora quebrando um galho de um lado do outro. O líder é desse jeito. Ó. Se tem um funcionário assim, o líder é assim. Então, o 11º ponto é deixar claro o que você espera das pessoas, falando. E, Alan, você quer acrescentar alguma coisa sobre a questão de buscar mais clientes para poder alugar mais? Ó, eu te falo o seguinte, estou com 54 anos de idade. Desses 54 anos de idade, 30 são na área comercial, fazendo relacionamento. Não existe ferramenta mais poderosa do que pegar a pastinha e ir para a rua e para poder visitar as empresas que você quer como cliente, né? Quando eu entrei no Sindilec, essa foi e é a filosofia até hoje, é o Sindilec na rua, visitando, para poder entender a dor do locador e se colocar como um parceiro de negócio. E o Sindilec, ele não, nenhuma empresa, não é só o Sindilec, é a Highlock, é qualquer locadora, ela não vai conseguir atingir os objetivos, a equipe comercial, se você não for bom de relacionamento. Se você não entender que a betoneira do locador, todas as betoneiras são iguais. Todos os andames são iguais, todos os martelos são iguais, todas as placas vibratórias são iguais. Aí você falou do diferencial, qual que é o seu diferencial? E vamos um pouquinho mais além, né? Você tem um diferencial? Qual que é o seu diferencial hoje? Qual que é o diferencial do locador hoje? É a capacidade de resolver problemas, né? Que é o lema curiosamente, é o lema da Highlock, Highlock Resolve. Então, pegando um exemplo meu aqui, eu tenho locador que me manda mensagem de noite, no sábado, de domingo, e me pede desculpa. No grupo lá do Sindilec, todo dia, 5h pouca da manhã, eu tô lá colocando um clipezinho de notícia para o locador já acordar bem informado. Aí acaba o clipe em 15 para 6 da manhã, o cara já me manda mensagem: Alan, bom dia, aproveitando que você já está acordado, me ajuda num negócio aqui. Então, se a gente não tiver essa disponibilidade de fazer mais e entender que esse é o seu diferencial, a sua capacidade de resolver problema, se você não sair da cadeira que você está sentado e você não for para a rua para você conversar com o seu cliente, você ir lá dentro da obra dele, entender o que ele está precisando, a sua betoneira vai ser igual de todo mundo, cara. Aí você vai brigar por preço. Agora, se você resolve problema e você coloca o preço da sua betoneira, que ela é parte da resolução do problema, o cara vai pagar e vai pagar rindo, satisfeito, porque você resolveu o problema. Então, a partir do momento que o empresário entender que para ele cobrar do vendedor dele vender bem, ele precisa ir para a rua, igual você falou, perfeito, é isso aí. Ele precisa ir para a rua visitar cliente para entender qual que é a dor do cliente, para voltar e transformar isso em treinamento. Senão, não rola. Senão, a locadora vai cair naquela vala comum, vai ficar faturando baixo, aí o cara vai ficar reclamando: pô, tá difícil contratar, tá difícil contratar. Por quê? Por que é difícil contratar? Porque o dono da locadora, ele quer contratar alguém para resolver o problema, mas ele mesmo, o dono da locadora, ele não vai para a rua para entender quais são os problemas. Ele não entra dentro do departamento financeiro, por exemplo, para entender qual que é o problema do financeiro. Eu conheço casos de empresários, grandes empresários, que o filho, ele quer que o filho seja o sucessor dele na empresa, ele pega o filho e coloca o filho trabalhando em todos os departamentos da empresa como se fosse um colaborador normal, um colaborador comum, para depois ele chegar no nível de diretoria e começar a trazer uma visão de assim: pô, eu fui no departamento tal, eu vi isso e isso de problema. Eu fui no outro departamento, eu vi isso e isso de problema. Se a visão do dono não for essa, nenhum negócio vai para frente.
E no nosso negócio é ainda mais crítico porque a gente lida com solução. Nós não somos locadores de equipamentos. A gente fornece solução. A gente está dentro de obras, a gente está dentro de um canteiro de obra, a gente está dentro da construção civil, da mineração, da indústria. Se a gente não entender o dia a dia do nosso cliente, aonde que aperta o calo para poder sugerir uma solução diferente que às vezes ele mesmo, o cliente, não está enxergando, você não vai para lugar nenhum, cara. Aí você vai brigar na vala comum por preço e vai ficar reclamando eternamente até um dia você resolver se cansar e fechar seu negócio, que é o que a gente não quer, né? A gente quer um mercado mais pungente aí, a gente quer empresários mais bem preparados, né? E até, né, nosso presidente falou da importância, né, do empresário formar seu time, capacitar o seu time. Aqui, na nossa cidade, ó, eu com mais de 20 anos, praticamente todas as empresas da cidade têm esse funcionário meu. Porque a gente foi formando a galera. Porque não é simplesmente a gente colocar um anúncio, ó, capinar lá no asfalto, falou que é 3 mecânicos, ou chegar numa agência de emprego, falou, me dá 3 mecânicos, 2 vendedores, um gerente, 4 motoristas. Não é assim. O nosso negócio ele é relativamente novo, relativamente jovem. Eu abasteço muito o mercado, a gente contrata muito, treina muito, somos exigentes, né, com o nosso time. Mas aí, primeira coisa, né, que o Eugênio comentou aqui, pediu para a gente dizer, a primeira é você evoluir. Você treinar, você se capacitar, ele como um atleta que foi, tudo. Gente, a única forma de você evoluir, de você melhorar é treinando. Treinando. Ó, a Copa tá aí, eu comecei a gente falando sobre a Copa, etc e tal. Treinar muito. E às vezes, muitos locadores vê só o palco, né? Mas, ó, a empresa X, a empresa Y. Mas por trás disso, né? Por trás daquela Copa do Mundo, por trás da empresa, por trás do artista, tem muito treino, muito suor, muita lágrima. E aí, como que você vai treinar o seu time se você não treina? Se você não acredita no mercado, se você fica só culpando os outros, culpando o governo, culpando dólar, culpando sei lá mais o quê. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, além de com muita frequência, que é foca no que você tem controle. E você tem controle sobre as suas ações. Eu não tenho controle sobre as ações do outro. Então, eu tenho meus mentores, e eu só estou aqui hoje, a gente está aqui nesse bate-papo, porque eu não parei de estudar, não parei de desistir, não desisti. E aí, pro locador, primeiro, treine e capacite você mesmo. Tem aí o evento Locador Ficha Preta, 5 de julho, domingo, em São Paulo, o dia inteiro. Quem quiser ir, com desconto, só me manda um direct que eu vou te dar um cupom de desconto. Tem a feira Analog, que vai ser muito rica de relacionamento, de fornecedores, de troca, né, de experiência. Eu recomendo que vocês vão. Então, vai para o evento, aproveita, vai para a feira também. E aí, locador, vou te dar um insight poderoso. Eu vejo que é uma dificuldade muito grande, Alan, é de mecânico, certo? Tá. Aí, vamos lá. Gente, se você colocar um anúncio, contrato mecânico de compactador, mecânico de ferramenta elétrica, mecânico de máquina de combustão, mecânico de locadora de equipamentos. Na minha cidade, você vai achar muitos, porque eu já formei uma porrada. Mas tem outros mercados que é mais difícil. Então, o que eu recomendo? Querido, procure mecânico de moto. Gente que já trabalhou em retífica. Gente que trabalha em autoelétrica. Gente que trabalha em torno. Por quê? Esse cara vai ter uma noção de alguma coisa. Ah, cara, não acho nada disso. Alguém que mexe com solda. Betoneira, andaime, escora, precisa de soldar, não precisa. Então, alguém que tenha uma noção de alguma coisa. E aí você vai aproveitar o Sindileg, você vai aproveitar os fornecedores e pôr essa galera para treinar. Vai ter
Vai ter mês que vem, eu acho. Teve um treinamento que já mandaram lá no grupo, eu já mandei meu time para poder fazer a inscrição. Eu queria mandar 3, só pode mandar um. Não, senhor, sempre mandando, aproveita isso. É o Davi Bromac, né? Vai, eu sempre mando, falo, tem que ir, tem que participar. Ô, Rainer, deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal, aproveitando aqui a nossa audiência aí e já agradecendo todo mundo aqui que está participando aqui com a gente. Agora, no mês de agosto, nós vamos começar a 5ª turma de formação de mecânicos, que é o curso que o Sindilec de Minas Gerais tem com o Senai. O Sindilec é o único sindicato patronal no Brasil que tem um curso fixo de formação de mecânicos dentro do Senai. Esse curso acontece em Belo Horizonte, ali na unidade da Lagoinha, e esse ano com uma novidade. Até o ano passado, o curso era de noite, de 18h30 até as 22h30. E a gente percebia que o pessoal estava meio desanimado, porque a jornada de trabalho durante o dia estava meio cansativa. Às vezes o cara tem família, aí gerava um problema que ele ia para o curso, a mulher reclamava, enfim. Era uma coisa desse tipo. E aí, esse ano, nós vamos ter a opção do curso ser na parte da tarde. Então, o colaborador ele pode trabalhar meio horário na parte da manhã e ir para o curso na parte da tarde. Então, as locadoras que estão à procura de mecânico, que contratem um auxiliar de mecânico, e aí a gente já conversou com o Sintral, que é o nosso sindicato laboral que faz a contrapartida laboral com a gente, pode ser pago aí um valor de salário um pouco menor do que o que está o mínimo de convenção coletiva, para que ele possa, como se fosse uma bolsa, né, para que ele possa trabalhar na parte da manhã e estudar na parte da tarde. Tá? Então, vocês fiquem atentos, porque quando a gente são 20 vagas, e assim que a gente abrir as inscrições, são vagas que acabam rápido. Então, aí o Rainer vai me perguntar, pô, Alan, é em Belo Horizonte, por que não pode ter em Sete Lagoas? Perfeitamente. Se tiver demanda em Sete Lagoas, no Senai, tem Senai aí, não tem, Rainer? Tem. Se tiver demanda no Senai em Sete Lagoas dos locadores, se a gente conseguir formar uma turma de pelo menos 15, a gente consegue abrir uma turma em Sete Lagoas. A mesma coisa para qualquer cidade em Minas Gerais que tenha o Senai. Esse modelo de ensino do Senai ele pode ser replicado para qualquer unidade do Senai. Então, é só ter a demanda que o Sindilec vai lá e abre o curso, a turma, dentro do Senai da cidade, para a gente poder fazer a formação dos mecânicos. Eu até acho, Alan, que você falou assim, poderia negociar com o sindicato patronal, etc e tal, com respeito à opinião de todos. Eu nem concordo com isso. Eu te falei da reunião de 6h30 da manhã, eu falo com o meu time, assim, eu pago para treinar eles. Você chega, você já marca o seu ponto. Já tá valendo já, velho. O treinamento é no expediente. E isso, gente, treinamento, conhecimento, ele é plantar. É você plantar para poder colher no futuro. Então, até o Alan falou dessa possibilidade que eu, assim, cara, pague hora extra se for o caso, porque ele vai adquirir conhecimento, ele vai ser um profissional melhor, vai ser uma pessoa melhor, e isso vai ser benéfico para você, para sua empresa. E aí eu também escuto frase, que é assim, Alan, tô fechando essa aqui, que é, mas se eu treinar o cara e ele foi embora, se eu treinar e ele for para concorrência, é melhor você treinar e ele ir embora do que você ficar com um ruim sem treinar e ir na sua empresa. Eu ia falar exatamente isso agora. Na terceira edição do curso de formação de mecânicos, a gente ouviu de um locador num grupo aí, né? Não vou citar o nome aí para não ser deselegante, mas ele virou e falou assim: por que adianta eu pagar para o cara fazer um curso se daqui a pouco ele vai embora? Eu não vou treinar ninguém, eu não vou investir em ninguém. Então, essa mentalidade do empresário, que ele pensa dessa forma, ele se comporta dessa forma, ele é o próprio inimigo do negócio dele. Ele é o inimigo personificado. Se ele não entende que é muito melhor ele treinar alguém, dali a pouco ele perder, do que ficar com um funcionário ruim dentro da empresa,
que não consegue performar e ele fica cobrando e o cara lá não fica entregando, é muito melhor ele já ter a cultura da formação de mão de obra, porque qualquer colaborador que entrar na empresa dele, ele vai acolher e vai formar e vai poder cobrar a contento. Por quê? Porque ele foi devidamente formado. Agora, como é que você cobra alguém que você não formou? Pô, eu até fico feliz, Alan. Assim, teve um colaborador, um cara que trabalhou comigo, e ele começou como ajudante, depois foi para motorista. Eu identifiquei um perfil comercial nele, pus ele como vendedor externo. Aí, coisas da vida, ele não trabalhou mais conosco, foi para concorrência. Tá bom. E aí eu até ouvi, né, conversa, pô, fala, assim, não, mas eu tô aqui, mas quem me viu, quem me descobriu e me treinou foi Rainer Ragotti. Se eu tô aqui hoje, né, você vai enchendo o saco dele, tomando cliente dele, amolando ele, foi ele que me viu. E eu fico feliz por isso. Só, danadinho, tá dando fruto, ó. É cria minha. Aí que beleza. Gente, é isso. E é o poder de se reinventar. Né, de se reinventar. E eu recebo também muitas coisas, igual você comentou aí, do treinamento para mecânicos. O locador, não é pra você ir não, viu, meu filho? É pra você não. Vou falar igual o mineirês mesmo. Aí o cara lá, né, eu quero ir. Meu filho, você tem que aprender a administrar o seu negócio. E a gente fala que tem empreendedor e tem empresário. Tem gente que está empreendendo há 10 anos e ainda não virou empresário. E a gente fala sair do operacional. Quando eu falo sair do operacional, gente, é parar de carregar caminhão, é parar de trocar cordinha de compactador, é parar de ser o melhor vendedor da sua empresa, é parar de fazer todas as notas e os boletos, é parar de pagar as contas. É isso. É parar de contratar e demitir todo mundo. É você elevar de nível e depois para o estratégico, depois para o tático e etc. É você subir. Alan falou, Sindilec vai fazer um treinamento para mecânico. Não é para você, não. É pra você, você tem que fazer outras coisas, principalmente mentalidade, vendas, gestão de pessoas, finanças, marketing. Hoje foi a pincelada de gestão de pessoas, eu te convido. Vai para o evento Locador Faixa Preta, dia 5 de julho, domingo, em São Paulo. Eu vou te treinar. E aí você vai mandar o seu time treinar o que ele deve, cada um no seu quadrado. Do mesmo jeito que o mecânico não vai no treinamento Locador Faixa Preta, você não vai para o treinamento da oficina, não. O Rainer, e é muito curioso isso que você falou, porque quando o dono da locadora ele vira e fala assim, não, eu quero ir no treinamento de mecânico do Sindilec lá com o Senai, ele se enxerga mais como mecânico do que como empresário. E sabe o que eu já ouvi? Vai ter gente agora que vai se identificar, mas eu tenho que falar. Ele fala assim: e se o meu mecânico for embora? Aí eu vou ter que ir lá consertar as máquinas. Olha, com todo respeito, eu, eu não sei trocar uma escova de carvão de um martelo 10 quilos, não. Ué. Não sei e não vou aprender, não. Ué. Não é isso que eu tenho que fazer no meu negócio, não. E tem locador que pensa assim: não, eu tenho que ir lá aprender, porque se o meu mecânico me deixar na mão, eu tenho que saber consertar. Não, filho. Você tem que construir uma empresa desejada. Você tem que construir uma empresa que cresce, uma empresa que anda para frente, que os seus funcionários não vão querer te deixar. Você não precisa ter esse medo. Isso não vai acontecer. Alan, daqui a pouco eu vou fazer 2 horas que nós estamos aqui. Considerações finais. Junta nós dois bons de prosa. É bom demais, né? Considerações finais. Bom, E muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço para todo mundo do Sindilec, o presidente, as meninas que trabalham. Mas, né, mais uma vez, ninguém faz nada sozinho. Já tem um grupo por trás disso. tem. Parabéns vocês pelo trabalho. Obrigado pelo seu tempo. Considerações finais. O Rainério, a gratidão é toda minha. Em nome do Sindilec, eu falo que é um privilégio poder ter pessoas iguais a você como associado, como um contaminador positivo de boas práticas, né? É muito bacana e muito saudável quando eu vejo pessoas que são pouquíssimos, né? Que
uma coisa que você fez, porque o que você fez foi muita coragem. Você resolveu fazer uma mentoria e você, no sentido real da palavra, você deu a cara a tapa. Você se colocou à prova. E você está tendo o sucesso que você está tendo o retorno da mentoria. Eu já converso com vários locadores que já participaram e que dão um retorno positivo. Você fez uma coisa que pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer. Então, você está de parabéns. Ter você como amigo, como um mentor aí de tantos locadores. Agora falando um pouquinho do meu lado, facilita o meu trabalho, porque eu falo assim, você está vendo, você ouviu isso aí do Highlock, do Rainer? Então, você, por favor, faça, né? Não me fala. Boa. Não é só ouvir, não. Agora põe em prática, Agora pessoal. põe em prática, por gentileza, porque eu estou aqui falando, você já ouviu isso do Rainer lá atrás, então, por gentileza, né? Eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa toda hora, então vai lá e faz, e aí quando tiver o resultado, você me procura o Rainer. Então, assim, estou falando para todos os locadores aqui, dia 5 de julho, um dia antes da Analog Rental Show, vai ter a mentoria do locador Faixa Preta em São Paulo. É um momento de conexão, é um momento de relacionamento, é um momento assim, realmente poderoso para você, empresário, para você parar de sofrer dentro da sua locadora, para você começar a abrir a sua cabeça e se tornar um empresário, de fato, né? Para você tomar conta do seu negócio, fazer o seu negócio prosperar. E não tem lugar melhor do que a mentoria Faixa Preta desse grande empresário e amigo nosso aí, que é o Rainer. Então, Rainer, sucesso para você, conta comigo, com o Sindilec sempre, né? Obrigado. Gestão de pessoas é um negócio que a gente vai ficar falando aqui até meia-noite, se deixar. Mas Nós fazemos outro. hoje foi só um aperitivozinho, igual você falou, né? Que o resto o pessoal vai ter acesso lá dia 5 de julho, na mentoria lá em São Paulo. Mais uma vez, obrigado. Em nome do presidente, está aí assistindo a gente, eu agradeço, em nome da minha equipe também, eu agradeço muito. Obrigado por você fazer parte do Sindilec com a gente lá. Obrigado, amigo. Obrigado a todos vocês. Podem contar comigo, né? Aí no Sindilec também. Precisar aí da minha ajuda, em qualquer coisa, eu tô sempre à disposição. E quando que tem eleição? Quando que troca? O mandato do Eugênio vai até. A eleição vai ser agora no final do ano e ele passa a faixa em abril do ano que vem. Ah, no final do ano. Beleza. Isso. Já foi quantos mandados? Cada presidente ele pode ter no máximo 2 mandatos, né? Cada mandato de 3 anos. Então, o Eugênio, de maneira muito competente, já está à frente do Sindilec esse ano, completa o 6º ano. Pois é, voou. Parabéns, parabéns. Boa mesmo. Foi muito. Passou muito rápido, né? Foi muito, muito bom. Parabéns para todos vocês. Te espero lá no evento. Com certeza. Vai ser muito bacana. Espero todos vocês, locadores. Com A certeza. gente tem feito aí nossas lives, nossos treinamentos. Muito bom estar com vocês. Quanto mais. Pessoal, Rainer, lá na sua mentoria, além de gestão de pessoas, quais são os outros temas que você aborda lá? Os grandes grupos, mentalidade, vendas, gestão de pessoas, finanças e marketing. São 4 grupos que eu coloco muito, que eu falo que são os sonhos de todos os empresários, não só locadores. Primeiro, como faturar mais. Segundo, como sair da operação. Terceiro, como ter um time forte, né, que não só entrega pessoa, mas entrega resultado. Aí o quarto, como crescer de forma sólida e constante. Porque como um bom mineiro que nós somos, né, poderia estar muito maior? Poderia. Mas eu acho que cada um está do tamanho que merece. E eu sou muito a favor da responsabilidade. Então é crescer com responsabilidade e dando um passo do tamanho das suas pernas. Então esses são os 4 grandes tópicos que nós vamos abordar lá. E você vai tirar insights poderosos para poder colocar em prática aí na sua empresa. E como o nosso amigo Alan falou, não é só estudar, é colocar em prática. E lembrando que os locadores que estiverem assistindo essa live aqui e os locadores que são associados ao Sindilec de Minas Gerais, tem mais desconto ainda. Manda um direct para você que vai receber um cupom de desconto.
Valeu, Alan. É, Obrigado. Excelente semana. E amanhã, você está comentando, amanhã tem visita de mentorada aqui na empresa. Na parte da manhã nós vamos na Mecam. ó, que bacana. Nós vamos visitar lá a Mecam, dar um passeio, almoçamos. Aí na parte da tarde vão vir locadores aqui para Highlock, a gente, para eles poderem verem, ver a operação, ver as coisas funcionando. Eu sei que sua agenda é muito corrida, mas se tiver um tempinho, quiser passar aqui amanhã após o almoço, É, o cafezinho vai estar coado. o cafezinho, né? É porque amanhã à tarde eu não consigo, porque nós temos uma reunião, inclusive, com o presidente que está nos assistindo aí, para a gente começar a falar da convenção coletiva, né? Nós vamos abordar uns pontos aí, mas na próxima semana você pode me chamar se tiver uma oportunidade aí tomar um cafezinho com você. Você pode me chamar que nós vamos fazer vídeo tomando café junto, com O certeza. cafezinho com pão de queijo não falha, não. Inclusive, você pode agendar o seguinte: vão marcar para eu ir, que eu quero passar um dia dentro da sua locadora, visitando um pouquinho os departamentos para ver o pessoal trabalhando aí, para eu poder sair daí com a cabeça mais aberta ainda, para pegar as boas práticas do Rainer e da Highlock e espalhar por aí, porque é o que esse pessoal está precisando. Tá bom. Obrigado, querido. Sucesso para todo mundo aí. Precisar de mim também. Só falar que nós estamos juntos. Tamo junto, cara. Fica Obrigado com Deus. a todo mundo que assistiu. Forte abraço aí. Valeu.